5 sentimentos, pensamentos e emoções que paralisam sua vida. E uma delas é a culpa. A culpa, ela é um daqueles sentimentos, daquelas emoções, aqueles pensamentos que entranham em você lá até os 7 anos, entranharam, e para tirar tem que fazer muita terapia, fazer muitas técnicas, fazer muita coisa, tem que se dedicar para sair disso, tem que fazer uma reprogramação mental, como diz os estudiosos da física quântica. A culpa, eu senti muito isso, a culpa. Eu hoje entendo. Tem diz a Elaine Orives, né, que vocês vão dar um Google, vocês vão entender todo o trabalho dela, né, que é sobre a física quântica. Até os 7 anos de idade, tudo que você vivenciou lá, ele vai te dizer o que você vai ser quando adulto, né? E se você quiser fazer diferente depois de adulto, você precisa fazer muita reprogramação mental, limpar todo esse lixo mental e emocional que trava a vida, né? Precisa fazer. A culpa, ela vem lá da infância. Não importa quem te criou, porque eu vou dizer aqui os pais, né? A criação que você teve dos teus pais, que você recebeu, né? Um exemplo. Eu era responsável pelos meus irmãos sempre, né? Quando era na infância, né? E na adolescência, eu era responsável. Meus pais iam trabalhar e eu ficava da responsável por cuidar da casa, por lavar roupa, por varrer o pátio, por cuidar do fogo, não podia apagar o fogo no fogão a lenha para cozinhar o feijão até meio-dia. Se apagava, o laço pegava. E a pressão mental, então os xingamentos, então, né? Então o medo já começou ali, e a culpa. A culpa, porque você tem que cuidar dos teus irmãos, porque tu tem que trabalhar, porque tu tem que fazer serviço, porque tu tem que ir pra escola. Se tu não faz direito, aí já apanhava. Se tu não faz direito para ir em tal lugar, eu tinha que pedir, porque não pode voltar antes da noite. Era uma pressão muito grande a educação, e eu não tô falando aqui, tipo, de julgamento, eu tô falando da vida real, minha vida real, de todo mundo, né? Cada um teve sua criação, teve suas questões. A culpa, ela vem... algo aconteceu e você se culpa, porque eu deveria ter feito assim, porque eu deveria... Se eu tivesse feito assim, a pessoa lá... por que eu não prestei atenção que a pessoa não estava bem, que a pessoa estava entrando em depressão, que a pessoa estava ficando doente? Por que eu não ajudei? Se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse visto, eu poderia ter ajudado, eu poderia ter evitado. Qualquer coisa assim que você pense, eu poderia ter evitado se eu tivesse avisado, se eu tivesse falado. Eu não vou entrar muito a fundo assim em detalhes, dar exemplo assim, porque senão vou estar senão o vídeo fica muito, né? Eu quero que seja algo mais leve daqui pra frente, mas ao mesmo tempo fácil de entender. Porque eu tenho facilmente exemplos assim que eu me culpava. Porque que a pessoa lá ficou doente e porque eu não prestei atenção. Como eu não prestei atenção? Se é uma pessoa tão próxima de mim, como que eu não vi que ela estava ficando doente? Eu não pude ajudar a pessoa e a pessoa acabou falecendo. Como assim? Eu não consegui, eu fui... Como é que eu vou dizer? Como é que é a palavra? Eu não consegui ajudar a pessoa e a culpa pega. Mas quem é a gente para querer controlar tudo? A gente não pode controlar tudo. Tem coisas que cada um é responsável por sua vida, cada pessoa é responsável por suas atitudes. Hoje muitas pessoas terapeutas, pessoas que nem a Elaine Orives, né, falando de tudo que ela passou lá num período lá da vida dela. Ela disse, imagina as pessoas, imagina quando ela estava lá passando por tudo,
todo sofrimento, escassez, imagina alguém, se alguém ousasse a falar para ela que ela era responsável pela situação que ela estava, ela disse que ela ia querer bater na pessoa. Então, a gente não pode estar se culpando por tudo, porque querendo dar conta de tudo, né? A gente é responsável unicamente por nós mesmos. A gente tem que soltar isso. A gente que fica querendo salvar pai, mãe, os irmãos, seja quem for da família, a gente fica querendo salvar todo mundo, mas a gente não pode ser o salvador de todo mundo. Primeiro, a gente tem que se transformar. A partir da nossa transformação, da nossa cura, a gente vai mostrar o exemplo e nós, vibrando em altas frequências, a gente consegue emanar só coisas boas para as pessoas. E o medo, ele pode, para quem acredita, ele pode vir até lá de vidas passadas, para quem acredita em vidas passadas, porque para quem não acredita, é só não acreditar, né? Aqui vamos falar. O medo, ele pode vir até lá de vivências passadas, ele pode vir de traumas vividos na infância, e a pessoa fica com aquele medo, dá ataque cardíaco, a pessoa vê, eu tinha medo de ouvir que uma pessoa tinha ficado doente, muito menos falar que alguém tinha falecido ou que alguém tinha sofrido um acidente. Ouvi falar em ferimento, minha Nossa Senhora, o medo batia, o pavor batia, o coração acelerava, o corpo amolecia, já dava sensações no corpo, o corpo reagia, de sensações de medo. Eu tinha medo de altura, tinha medo de elevador. Minha nossa, tinha medo de muita coisa. Tinha medo da morte, tinha medo de morrer, tinha síndrome do pânico. Quais os sentimentos horríveis. E isso vem lá da infância, até lá, não é depois de grande. E eu sempre queria entender de onde vinha o medo, né? Mas só que são traumas vividos lá. O vitimismo. E essa palavra que pega muita gente, vitimismo. Eu me sentia, ao mesmo tempo que eu sempre tive força de vontade, me sentia vítima um pouco. Me sentia vítima porque alguém me tratou dessa forma, porque aquela pessoa me falou isso, aquela pessoa me magoou, aquela pessoa me ofendeu, ou a minha mãe e meu pai são assim, são assado, meus irmãos são de tal forma, me falaram tal coisa que eu não gostei, que me ofendeu, saía chorando quando eu via alguma coisa que não condizia com o meu sentimento, com as minhas emoções, porque eu cuido muito do que eu vou falar para as pessoas, porque o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Só que eu sofria muito, me sentia vítima, porque eu me sentia vítima realmente das pessoas. Porque as pessoas me falavam, eu me ofendia, eu me magoava, eu chorava. Até certa idade eu tinha um nó na garganta. O que as pessoas falavam, eu já dava um nó na garganta, dava vontade de chorar, ficava triste, ficava magoada. E o coração, o coração ia ficando assim, fechado, ia ficando fechado, duro, por um longo tempo, parecia que tava doído assim nessa região do coração. E isso vem do sentimento de todos os anteriores que eu já falei, do vitimismo, da gente se sentir vítima da sociedade, das pessoas, da família. Só que isso vem porque a pessoa não tá bem consigo mesma. E a vergonha, nossa, como eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de me expressar, eu tinha vergonha de comer na frente das pessoas, mesmo na frente de pessoas assim, amigos, familiares, eu tinha vergonha de comer. Vamos fazer conta que essa caneta que seja um garfo. Eu tinha tanta vergonha, parecia que todo mundo estava me olhando, que parecia que às vezes fincava a colher ou o garfo nos dentes, né? Porque parecia que eu trazia assim, aí eu botava na boca, assim, parecia que eu tinha uma vergonha, não sei, uma coisa desproporcional. Tinha vergonha de muita coisa, tinha vergonha de me expressar, de falar. Por que vem isso, essa vergonha?
porque eu não podia abrir a boca quando era criança. A gente veio de uma educação que, quando os adultos estavam conversando, os pequenos saiam de perto, não ficam perto, Deus o livre, se meter nas conversas. E por qualquer coisa levava xingão, era aquela educação que tu não podia muito se expressar. Então, por isso que eu digo, tu quer a resposta, você quer a resposta para alguma coisa, para alguma questão da sua vida, vai procurar lá no passado, lá na infância, que tá tudo lá as respostas. As respostas não estão aqui depois de grana, as respostas estão tudo lá no fundo do baú. Todas as atitudes, todas as vivências, sentimentos e emoções que a gente sente hoje são reflexos lá da infância. A maioria. Tem coisas que a gente vai vivenciando depois do adulto? Tem, só que a maioria de lá. A baixa estima. Baixa estima também vem lá da infância. Eu tenho um e-book que eu escrevi ele, ainda não publiquei ele para venda, mas aí eu fui estudar sobre a baixa estima. E a baixa estima, a pessoa pode pensar, a baixa estima é só eu não estou me arrumando, não estou me vestindo bem, não estou de acordo, eu não estou arrumando meus cabelos, não estou lavando meus cabelos, não estou arrumando minhas unhas. A gente pensa... Fala em autoestima, a gente pensa que a autoestima está relacionada só em, tipo, na aparência, mas não, é muito mais a fundo. A baixa estima tem a ver de todos os traumas vividos lá na infância, tá lá no fundo do baú, lá antes dos 7 anos, lá e na adolescência, lá que tu vivenciou. A baixa estima, ela vem de lá, de traumas, de xingamentos, de vivências. Você não ter voz lá na infância, você não se sentir amada lá na infância, não se sentir protegida lá na infância, tudo isso vem de lá. A baixa estima, ela causa muitas complicações na vida da pessoa. Eu nem vou me atentar a falar, não vou me ater a falar muito sobre agora, porque eu poderia dar um vídeo só sobre a baixa estima. E para você entender melhor, quem sabe mais pra frente, quando eu publicar o e-book sobre a baixa estima, lá cientificamente, daí eu fui estudar sobre a baixa estima, cientificamente eu vou estudar, e lá explica todos, né, cientificamente. Só que daí eu fui na minha vida procurar qual é que era o que eu vivenciei que causou baixa estima. Lá eu dou o exemplo cientificamente, estudando, e sobre o que eu passei, o que eu entendo sobre baixa estima e o que eu fiz para me dar a volta por cima. Então, a baixa estima, olha só o que uma psicóloga me falou uma vez. Eu vou contando algo para a psicóloga, algo que ocorreu comigo, mas relacionado a outra pessoa. E aí a psicóloga, eu disse assim, deve ser muito autoestima da pessoa querer mostrar seu corpo, né? A pessoa faz academia, cuida todo do seu corpo, tem postura. E eu disse, deve ser muita autoestima a pessoa, né? Quase até se achar, né? Muito linda, né? E a psicóloga disse, ou não, porque a pessoa ter certos comportamentos em excesso de cuidar da sua beleza, a pessoa, sabe aquela pessoa que ela pensa que qualquer mulher vai querer ficar com um homem, né? No caso era o homem que eu tava falando, me referindo. A pessoa pensa que qualquer mulher vai querer dar mole para ele, né? Pra pessoa em questão, né? Vai querer dar mole, mas na verdade é baixa estima, me disse a psicóloga. É baixa estima quando a pessoa pensa que todo mundo vai dar mole para a pessoa, que a pessoa cuida demais em excesso da sua aparência. Na verdade é baixa estima. A pessoa pensa que ela tem que cuidar muito por fora, mas na verdade o problema está lá dentro, alguma coisa que precisa curar lá dentro. Porque tudo tem que estar em equilíbrio, né? Então, eu queria que o meu vídeo tivesse ficado mais pequeno, mas acabou ficando longo. Então, esse é o tema de hoje. Comenta aqui se alguma luzinha aí acendeu aí pra ti.
curte o vídeo, deixa seu comentário. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Comenta qual o tema que você seria interessante, que pra ti seria interessante eu vir aqui fazer um vídeo.